Amém. Vamos então retomar aqui a nossa classe. Quero só lembrar aos irmãos que depois, quando nós tivemos, porque um irmão me perguntou se poderia ter acesso aos slides, tá? Eu vou mandar para todos os e-mails que tiverem nas fichas, tá bom? Precisa fazer para a gente poder mandar depois o... Não, vocês que estão registrados não precisam. Vocês que já estão registrados na escola não precisam. Tá bom? Se quiser deixar só o e-mail depois numa folha, a secretária irmã Jussara pode pegar também. Deixa o seu e-mail direitinho numa folha e nós vamos mandar os slides para vocês terem acesso também. Muito bem, gente. Então vamos dar sequência, nós terminaremos às 10h30. Ok? Nós vamos falar agora um pouco de dispensações. Quando nós entrarmos no texto dos dois livros a partir da próxima semana, que, by the way, terá aula, tá? Semana que vem vai ter aula, só para vocês saberem, para não ficar naquela dúvida. Hã? É só para vocês não ficarem em dúvida. Haverá aula, eu estarei aqui para dar aula para os que vierem, tá bom? Então, veja bem. Quando nós entrarmos no texto dos livros, nós vamos seguir um raciocínio que pende para o que eu vou mostrar agora. A noção ou a doutrina das dispensações. Então eu vou dar para você uma noção do que é dispensacionalismo. Tá? Palavra bem grande ali, você pode anotar. Parece uma palavra feia, mas não tem nada de feio nela. Dispensacionalismo, a doutrina das dispensações. Porque como tem muita gente que combate isto, alguns chegam a dizer, não, dispensacionalismo é uma heresia do diabo. Então a pessoa, talvez que não sabe exatamente do que se trata, lê comentários a favor e contra na internet, fica sem saber do que se trata. Bom, isso não é, na verdade, esta divergência em relação a algumas interpretações bíblicas, elas não são novas. Tem gente que não acredita que a igreja vai ser arrebatada. Fazer o quê? Não é verdade? No tempo de Jesus tinha os fariseus e os saduceus. Os fariseus criam na ressurreição, os saduceus não. E ficava aquele debate, aquela disputa. Então isso sempre foi assim. Mas cabe a mim, já que esta primeira aula é uma aula para lançar fundamentos sobre os quais nós vamos edificar nas próximas classes, então eu tenho que te dar um entendimento do que é o dispensacionalismo. E por que eu acho que ele faz sentido? Ok? Então, o dispensacionalismo é uma corrente doutrinária que ensina que Deus se relacionou com a raça humana de formas diferentes em dispensações ao longo da história. Cada dispensação revela, não revelam, cada dispensação revela características próprias na aliança que Deus fez com o povo da época. Então surge uma série de argumentos a respeito ou contra o dispensacionalismo. Eu vou mostrar alguns argumentos para você ver que eles são muito frágeis para necessariamente provar que o dispensacionalismo é uma coisa absurda. Tá? Nós estamos trabalhando basicamente em cima de 7 possibilidades. A teoria das 7 dispensações não é a única que existe. Surgiram outras depois. Ou seja, o número de dispensações não é tão importante. A noção de que houve dispensações é que faz a diferença. Quando você começa a estudar a Bíblia por esse prisma. Mas, considerando o pai desse raciocínio, John Darby, é um teólogo do século XIX, ele apresenta a possibilidade de 7 dispensações, que nós vamos falar daqui a pouco, explicar o que é para você. A dispensação da inocência, a dispensação da consciência, a dispensação do governo humano,
a dispensação da promessa, também chamada de patriarcal, a dispensação da lei, a dispensação da graça e a dispensação do milênio. Olha o milênio aí de novo. Então o que acontece? Um abismo chama o outro abismo e um raciocínio chama o outro. Na Bíblia é assim. Você comete um erro, esse erro te levará a outros erros. Você comete um acerto, esse acerto te levará a entender outras coisas. Então essa questão do milênio, por exemplo, agora eu vou voltar um pouquinho atrás para você conectar uma coisa com a outra. Qual é o problema dos amilenistas e dos pós-milenistas? O problema deles é que, número um, eles negam essas dispensações. Porque para eles não reconhecerem que há um milênio literal, eles têm que negar o raciocínio inteiro. Não faz sentido o indivíduo admitir uma dispensação chamada inocência, consciência, governo humano, promessa, lei e graça, e aí chegar no final negar que há uma dispensação chamada milênio. O problema dos amilenistas e pós-milenistas é que eles negam, eles não reconhecem esse raciocínio como bíblico, como válido. Então eles negam tudo, então se não há o restante, também não tem razão para ter um milênio literal. Bom, eu já dei para você as razões do porquê que nós cremos no milênio literal. E por que somos pré-milenistas e por que somos pré-tribulacionistas. Agora eu vou mostrar para você por que esse raciocínio se encaixa dentro da doutrina das dispensações. Tá? Você entendendo isso, você pode, logicamente, defender a sua fé ou defender o que você crê. Então, alguns argumentos contrários. Os que não acreditam em dispensações apresentam alguns argumentos. Argumento número 1. Dispensacionalismo foi inventado por John Nelson Darby no século XIX e propagado por Cyrus Scofield. Então, argumento número 1, se você colocar no Google assim, dispensacionalismo, vai aparecer um monte de coisa, gente falando a favor, contra e tal. Os que falam contra, todos eles seguem o mesmo raciocínio. E o raciocínio é: ninguém nunca falou em dispensacionalismo até o século XIX. Quem inventou isso foi John Darby. Então esse argumento é um argumento chulo, absurdo. Porque John Darby não inventou o que está na Bíblia, em cima do qual ele estabelece o seu raciocínio. O que ele inventou ou criou foi o termo. Você não encontra na Bíblia um termo chamado dispensacionalismo, embora haja na Bíblia a palavra dispensação. Nós vamos ver daqui a pouco. Agora, dispensacionalismo, que é um termo teológico, um termo doutrinário, cabeça de uma doutrina, não existe na Bíblia. E John Darby apresentou o raciocínio que leva ao termo. Então ele diz, não, isso aí isso surgiu no século XIX, isso é um absurdo, isso é uma heresia. Não, na verdade não surgiu no século XIX. O que surgiu no século, o que John Darby fez, que diga-se de passagem, foi um teólogo muito respeitado. Até hoje, o dicionário bíblico de John Darby, comentários de John Darby, eu tenho uma prateleira inteira da minha biblioteca de comentários de Darby, muito bons. Até hoje ele está abençoando estudiosos da Bíblia. Foi um homem que fez um trabalho muito, muito bem feito, pagou um preço alto para poder fazer o que fez. Então esse argumento é chulo, tá? Seria a mesma coisa que eu dizer, bom, eu não creio em dispensações porque dispensacionalismo não existia até o século XIX. Ok, então eu vou ter que negar também a Trindade. Quantos sabiam que não existia o termo Trindade até o quarto século? Não existia o termo Trindade até o quarto século. Quem surgiu com esse termo pela primeira vez na história foi um teólogo chamado Tertuliano. Ok, então porque o termo Trindade não existia até o quarto século, então eu nego que a Trindade existe? Também não existe na Bíblia o termo Trindade. O que eu faço então? Nego que a Trindade existe?
Sim ou não? O termo criado para descrever uma situação, em qualquer época da história, não cria a situação. Raciocínio número 1. Um termo teológico criado para descrever uma certa situação bíblica não necessariamente cria aquela situação. Ela apenas descreve, organiza e sistematiza o assunto para ajudar a entender. Então, quando Tertuliano surgiu pela primeira vez com esse raciocínio, mas espera um pouquinho, pelo que eu estou entendendo, Deus se manifesta em 3 pessoas. Deus é uma trindade. Pum, surgiu o termo. Ora, se o termo nunca tivesse surgido, a situação na Bíblia de Deus se manifestando em 3 pessoas continuaria existindo anyway. Então o termo não cria a situação, o termo apenas classifica, organiza e sistematiza o assunto, para nos ajudar a estudar e pesquisar. Então é muito mais fácil hoje eu chegar, irmãos, eu vou dar uma aula para vocês de trindade. Pô, eu não preciso explicar para você o que é aula, você já sabe do que eu vou falar, porque o termo sistematizou o assunto. Então eu vou na Bíblia, procuro tudo que tem a ver com trindade e vou explicar para você que a trindade existe, etc e tal. Segunda coisa, quem sabia que a palavra demônio não existe em nenhum lugar da Bíblia? Você não sabia? Não existe. Pode procurar em qualquer livro da Bíblia, você não vai encontrar a palavra demônio. Good question. Então por que nós falamos, fulano está endemoniado, é demônio, demônio para cá, demônio para lá. Nós arrumamos isso aonde? Ou melhor pergunta, o fato de não ter na Bíblia a palavra demônio, então a gente não precisa mais se preocupar com ele, certo? Então demônio não existe. Mas fala endemoniado. Nem endemoniado. A expressão endemoniado na Bíblia não existe. Originalmente. Originalmente. É. O que tem na Bíblia é a palavra espíritos maus, espíritos malignos. E a palavra possessão, possesso. Demônio surgiu quando a Bíblia foi traduzida pela primeira vez para o latim. Aonde a Bíblia chama de possesso, a Bíblia em latim chama de demonizado. Daí surgiu a expressão demônio. E endemoniado surgiu de uma tradução e de um termo que o latim cedeu. Como nós, português, francês, italiano e espanhol, vem do latim, nós herdamos o termo. Agora, o fato dele não estar na Bíblia original, no grego e no hebraico, então não significa que a gente agora pode ficar tranquilo, não acabar com os cultos de libertação na igreja, nada disso existe. Por isso que os judeus não acreditam que existe Satanás? Não, os judeus acreditam. Acreditam. Eu li da boca de um que isso não existe. É porque esse é um judeu desviado. Mas o judaísmo acredita que Satanás existe e acredita em possessão de espíritos maus. Acreditam. Exatamente. Então eu estou mostrando para vocês, o argumento até agora é para mostrar para vocês que o fato de John Darby ter sido a primeira pessoa a levantar a lebre, dizer, pera um pouquinho, gente, está aparecendo na Bíblia que Deus trabalhou em dispensações, de forma diferente em cada dispensação. E ele usa o termo dispensação, não é nem por acaso. Veja bem, essa teoria compromete a presciência divina, esse é o argumento. Argumento número 1, não, isso não existia até o século XIX. Isso foi John Darby que inventou. Argumento número 2, essa teoria compromete a presciência de Deus, porque como essa doutrina ensina que Deus adaptou a estratégia, ou Deus assumiu estratégias específicas em cada dispensação,
Então eles entendem isso como uma agressão à presciência de Deus. Mas Deus sempre sabe de tudo. Como é que Deus assumiu estratégias diferentes em épocas diferentes? Ora, isso não anula em nada a presciência de Deus, porque Deus está trabalhando da eternidade dentro do tempo. Como ele não quer se impor enquanto abuso de poder e de autoridade, ele consegue se manter na eternidade e ele consegue contornar todas as mudanças temporais. Ele consegue, como por exemplo, por que Deus não manda hoje ninguém pegar o filho, levar num monte e matar? Por que ele não manda mais? Porque ele se adaptou à evolução da sociedade. A sociedade hoje não comporta mais isso. Na época de Abraão, tudo bem, não tinha. A sociedade estava organizada de forma muito primitiva. Direitos humanos era coisa que nem se falava, não existia isso. Então Deus podia se dar ao luxo, falar para Abraão, pega o menino, vai lá e sacrifica para mim. Hoje Deus não faz mais isto. Deus não faz mais isso por muitas razões, não só por causa da nova aliança, porque Deus sabe que se fizer uma coisa dessa hoje gera um problemão tremendo. Então Deus se adaptou a essa evolução da sociedade e Deus então assume estratégias específicas, temporais, dentro daquela cronologia que seja possível para a cultura, o povo daquela época, sem alterar os seus princípios fundamentais. Mas mesmo dentro desse adaptou-se, é dentro da presciência dele. Lógico. Na eternidade já. Exatamente. É isso que acontece. Exatamente. Por isso que o cordeiro foi sacrificado antes da fundação. Exatamente. Então o que acontece é que Deus está na eternidade, Deus está aqui. Passado, presente e futuro, para ele é tudo a mesma coisa. Tá? Agora, esse Deus que está aqui na eternidade, ele tem que fazer uns voos rasantes dentro do tempo. Ele tem que interagir no tempo. E quando ele interage no tempo respeitando os meandros de cada época. Porque os princípios dele estão inalterados. Mas a cultura ou as culturas, as crenças, direitos e deveres, leis de cada época vão mudando, vão se adaptando à evolução de cada cultura. Então o que ele faz? Ele trabalha ao redor de tudo isto. Está entendendo? Então isso não diminui em nada a presciência divina. Outro argumento, essa doutrina compromete a onipotência de Deus. Porque Deus pode todas as coisas, Deus não precisa de nada disto. Também é outro argumento chulo. Porque Deus pode absolutamente tudo, não pode? Pode. Então por que Deus não resolve o problema da fome do mundo? Então aquelas perguntinhas a respeito do sofrimento humano que não tem resposta. Se Deus é amor, por que tanta criança sofre, passa fome? Então Deus não é onipotente? Então, se Deus é onipotente, por que dessas perguntas bobas? Ou seja, a onipotência de Deus não anula o livre-arbítrio. Deus continua sendo onipotente, mas o homem continua sendo livre para escolher. E Deus tem que trabalhar sempre ao redor de tudo isto. Quem está me entendendo? Muito bem. Até 1830, ninguém jamais havia falado em dispensacionalismo. É outro argumento, como eu já expliquei. O que aconteceu em 1830 é que John Darby trouxe uma sistematização, trazendo à luz algumas coisas que nós vamos explicar daqui a pouco. Outro argumento, inclusive muito absurdo. Nenhum dos apóstolos do Novo Testamento jamais ensinou esta doutrina. Aí é um problema, porque, na verdade, para quem não sabe, Paulo era dispensacionalista. Pois não, pastor. Para quem não conhece, esse é o pastor Daniel, pastor da igreja aqui, que nos hospeda. Se a própria história humana andou em dispensações, tipo assim, nós tivemos aí a idade da pedra, temos a idade, etc. Depois tivemos a idade média, a idade das trevas, o iluminismo. Quer dizer, o mundo também andou por dispensações, épocas, estações. Por que Deus não se adaptaria a isso? Exatamente. E o outro argumento, que é o que eu ia apresentar agora em seguida, é exatamente este. A pessoa fala assim, não, eu não gosto desse termo dispensação, dispensacionalismo. Ok, chama do que você quiser então.
Agora, negar que o período da inocência foi bem diferente do período pós-queda, aí é estupidez. Eu posso não querer chamar de dispensações. Chama do que você quiser, chama de eras, chama de temporadas, chama do que você quiser. Sessões, chama do que você quiser. O que não dá para negar é que o período em que o homem foi inocente, sem cair, ele foi muito diferente desta outra temporada, deste outro período, após a queda. Então, na pior de todas as possibilidades, eu tenho que admitir pelo menos 2 dispensações. Ah, mas eu não gosto da palavra dispensação. Ok, chama de período. Dá o nome que você quiser. Eu não posso negar que existiram. Então vamos dizer que no final das contas a pessoa quer realmente combater o dispensacionalismo. Ok, então você tem que pelo menos admitir que a história da raça humana está dividida em 2 períodos diferentes. Na pior das hipóteses, você tem que dividir em 2. Um antes da queda, outro depois da queda. Tá? Na pior, não, esquece lei, esquece graça, esquece tudo isso. Na pior das hipóteses, você tem que admitir que tem pelo menos 2 períodos diferentes, antes da queda e depois da queda, certo? Ok. Se você seguir esse raciocínio de você dividir a história da raça humana em temporadas ou dispensações, chame como você quiser, você pode estender esse raciocínio um pouco mais e acabar chegando nas conclusões que Darby chegou. Então, no caso de Paulo, por exemplo, ele usa alguns termos interessantes. Efésios 1:10, a partir do verso 8. Efésios 1:8. Que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Ok. Pastor, eu não quero nem dividir a história da humanidade em 2, antes e depois da queda. Ok, então na pior das hipóteses você tem que admitir que há uma dispensação chamada de plenitude dos tempos. Porque se você negar isso também, aí já não posso te chamar mais de cristão, porque nem a Bíblia mais tem autoridade sobre a sua vida. Existe uma dispensação, no mínimo, chamada de plenitude dos tempos. Pronto, Paulo usou o termo claramente. Capítulo 3, versículo 2 de Efésios. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Então, na pior das hipóteses, eu tenho que admitir que há uma dispensação chamada de plenitude dos tempos e há uma dispensação chamada dispensação da graça. Se eu tomar o texto bíblico como autoridade absoluta. Espera aí, pastor Jefferson, mas dispensação da plenitude dos tempos e da graça é a mesma coisa? Isso aí é uma outra discussão para outra hora. O importante é que a Bíblia chama de dispensação da plenitude dos tempos e dispensação da graça. Em outras palavras, há um raciocínio na mente de Paulo de que essas temporadas, essas fases existiram. Versículo 9 do capítulo 3. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. Pronto, agora tem uma dispensação do mistério, que eu tenho que incluir também no raciocínio. Colossenses, capítulo 1, versículo 25. Vamos ver o que Paulo arruma aqui.
Verso 24: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Muito bem. A grande verdade é que todas essas dispensações, a dispensação do mistério, a dispensação da plenitude do tempo, a dispensação da graça e a dispensação de Deus, esses 4 termos que Paulo usa, ele está falando da mesma coisa. Ele está falando de uma dessas dispensações. E é aqui que entra o raciocínio que eu considero importante. Então, quando ele fala de dispensação da plenitude dos tempos, dispensação do mistério, dispensação da graça e dispensação de Deus, ele está falando da mesma coisa. Ele está falando da dispensação de número 6. Mas mesmo que as 4 coisas digam respeito a uma dispensação, ainda assim ele estabelece o raciocínio de que essas temporadas existiram. O que Paulo não faz é dividi-las, como propôs Darby. Paulo não divide a dispensação disso, dispensação daquilo. Ele não divide, embora ele deixe isso claro nos seus raciocínios. Por exemplo, do capítulo 6 de Romanos para frente, Paulo começa um raciocínio muito interessante, quando ele começa a falar sobre a desobediência de Israel, a rebelião de Israel, a punição que Deus fez com Israel, a eleição que Deus fez sobre aqueles que creram. E daí para frente ele vai até chegar no capítulo 11, quando ele fecha o assunto de uma forma muito linda, da forma como nós falamos. Durante esse tempo, esse processo, do capítulo 6 para frente, Paulo deixa claríssimo que o tempo da lei, a dispensação da lei, ele não usa esse termo, mas que o tempo da lei, a dispensação da lei, foi diferente da dispensação da graça. Ele não usa o termo que eu estou usando, mas o raciocínio está todo lá. Então o que John Darby fez, em 1830 e poucos, foi pegar esse raciocínio, juntar e apresentar isto como uma proposta doutrinária. De que, na verdade, Deus trabalhou assim ao longo do tempo e que esse rastro foi ficando claro durante esse processo. Então, o raciocínio é mais ou menos o seguinte, que é um resumo, né, bem resumido mesmo para você entender, que cada dispensação apresenta características próprias de Deus trabalhando com o povo naquela época. Exemplo, na dispensação da inocência existe uma ordem, e a ordem é, você pode comer de todas as árvores do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então não existe na dispensação da inocência ordem para comer carne, ordem para comer árvore, para comer fruto, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. Muito bem. O homem se relacionava com Deus, lidava com Deus cara a cara, Deus aparecia no jardim na viração do dia, aquela história toda, no esfriamento do dia, né? Como diz o original. E as características são muito próprias daquela temporada, daquele período da inocência. Tá? A relação de Deus com o homem é direta, sem intermediários. A base dessa relação era a santidade e a obediência à palavra, até que o homem peca, cai. Pronto, imediatamente começa uma nova fase, para quem não quiser chamar de dispensação. Darby chama de dispensação. Mas começa uma nova fase, o homem caiu. Pronto, Deus muda regras. Primeira regra que Deus muda, você não pode ficar dentro do jardim. Então dá licença, vai saindo do jardim, tira o homem do jardim e coloca um querubim na porta para esconder a entrada do jardim. Até hoje estão procurando por aí. Não acham. Então, primeira atitude, Deus tira do jardim. A segunda coisa é que, na verdade, a primeira não é essa é a segunda. A primeira coisa é que Deus muda a veste do homem.
Deus muda a veste. Até então o homem não é que o homem estava nu no sentido de que estava ali com os membros expostos aos elementos. Não é isso. É que havia uma roupa, uma vestimenta, como explica o Watchman Nee, uma roupa de glória. Então, não havia roupa como nós conhecemos hoje. Mas admitir que o homem e a mulher estavam 100% nu, então é achar que os anjos também andam pelados por aí. Não, os anjos, quando são vistos, eles são vistos arrumados, bem vestidos e tudo. Ou seja, Deus sabe fazer roupa também. Só que não são roupas físicas, materiais, como nós conhecemos hoje. Então, Adão e Eva, eles estavam nus enquanto roupa física, material, tangível e palpável. Mas eles eram protegidos por Deus no período da santidade e da pureza, por alguma proteção espiritual, alguma roupa de glória estava sobre eles. Quando eles pecam, caem, aquilo desaparece. Aí sim, agora estão nus. E Deus então teve que mudar a roupagem. Então, imediatamente, encerrou aquela dispensação ou aquela fase, Deus mudou a roupagem do homem, Deus teve que fazer roupa nova. E a segunda coisa, expulsa para fora do jardim. A terceira coisa, explica inclusive o Ken Miller, que é um escritor americano que fala muito bem sobre isso, é que Deus muda algumas estratégias. Agora, Deus já manda comer dos animais da terra, Deus já manda comer carne nessa fase. E aí você sabe o que é que acontece, irmão mata irmão, aquela história toda. Mas o que eu estou mostrando, que eu não quero entrar com você, é nos detalhes de cada dispensação, o que eu estou mostrando para você é que essas fases existiram e que Deus foi adaptando estratégias, mudando de estratégias à medida em que essas fases foram chegando para conduzir o plano central dele. Que é o que a pastora Connie falou, que apesar de todos esses acontecimentos, a presciência de Deus continua. Deus sabe, Deus sempre soube que aquilo ia acontecer. Deus sabia de tudo. Sabia de tudo. Agora, algumas dessas estratégias ele tinha que manifestar temporalmente. É quando o problema surge. Entendeu? Então é mais ou menos como dizer assim, o homem caiu, Deus então fez a roupa de um animal. Então Deus teve que fazer a roupa. Por que Deus não fez essa roupa desse animal? Isso é um absurdo. O fato de Deus fazer a roupa do animal depois que o homem caiu, não quer dizer que Deus não sabia. Significa que Deus está respeitando a cronologia. Deus sempre soube, vai acontecer, tal época da história, isso. Mas eu tenho que esperar acontecer, eu não posso fazer essa roupa e ficar com ela pendurada aqui no cabide do céu. Eu tenho que esperar chegar, acontecer, para eu interagir com aquela cronologia. Que é o que alguns dizem, né? Que é quando o Kairos, que é o tempo de Deus, interage com o Cronos, que é o tempo da Terra, o tempo humano, a cronologia. Então, o tempo de Deus, o tempo eterno, interagindo com o Cronos. Entendeu? Porque Deus está na eternidade, ele já sabe, vai acontecer aquilo mesmo. Ele já sabe ahead of time, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E por aí vai. Só que ele manifesta a cura, o antídoto, o remédio, quando o problema acontece. Aí ele interage com aquele problema. Para mostrar que ele está respeitando a cronologia, a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio. Seria mais ou menos como o seguinte: Deus já sabe de algo que você vai fazer daqui a 15 anos. Deus já sabe. Daqui a 15 anos, ele sabe que eu ou você vamos fazer algo assim, assim. Então é melhor ele punir logo, certo? Ele já sabe, vai acontecer daqui a 15 anos, então pune logo. Está entendendo? É esse tipo de raciocínio que é chulo, que é absurdo, que é pobre. É muito limitado quando apresenta-se esse tipo de raciocínio para combater determinadas doutrinas. Aí o tempo da consciência é esse tempo em que o homem agora é conhecedor do bem e do mal. O homem é conhecedor do bem e do mal. E agora o homem passa a ser influenciado por esses dois poderes. O poder de Deus e o poder das trevas. Porque agora o homem é conhecedor dessas duas potências.
e passa a ser influenciado pelas duas. Aí o que acontece? Caim acaba matando seu irmão, porque está agora sob influência de um poder satânico. Essa dispensação, que Darby chama de dispensação, ela vai até Noé, porque quando chega em Noé, você percebe Deus de novo mudando a estratégia, ou usando, aplicando uma estratégia compatível com aquele tempo, com aquela época. Porque até então, o raciocínio é mais ou menos o seguinte: quando você vê na Bíblia determinados períodos em que coisas novas aconteceram, que até então não havia acontecido, aquilo ali é sinal de que uma dispensação pode estar terminando e uma dispensação pode estar começando. Então eu já dei o exemplo da inocência para a consciência. Agora, da consciência para o governo humano, por exemplo. Até o dilúvio nunca tinha chovido sobre a terra. Nunca. A pessoa, que coisa tremenda. O planeta era tão belo, tão ajustado, e ele funcionava de uma forma tão perfeita, tão harmoniosa, que não precisava nem de chuva. Diz que um vapor subia do chão e regava a terra. Então a terra estava sempre regada, sempre úmida, sempre fértil, tudo que plantava nascia. Deus disse para Adão e para Eva que agora eles iam colher espinhos e cactos junto com o fruto da terra. Quer dizer, aquilo ia começar a acontecer, a terra ia começar a passar por um processo de deterioração, de degradação, a ponto de começar a gerar problemas, que é isso que Deus está dizendo. Vocês vão ter problemas agora para plantar e colher, porque até então não tinha problemas, era tudo muito perfeito. Aí quando chega no tempo do dilúvio, é quando chove pela primeira vez. É por isso que Noé realmente é um cara impressionante, porque ele creu em algo que nunca tinha acontecido. Quando Deus disse, vai chover, constrói um barco que vai cair um pé d'água. Nunca tinha chovido, ele tinha que crer em algo novo. Então, é uma nova dispensação. Está encerrando um período, está começando um período novo. Então, se a pessoa não quer chamar de dispensação, para não demonstrar que ele acredita naquilo, ele chama do que ele quiser, fase, período, o que ele quiser. O que não dá para negar é que houve essas fases e que Deus trabalhou de forma diferente em cada fase. Nessa fase nova, que é a fase agora chamada de governo humano, por que ela é chamada de governo humano? Porque Deus coloca o destino do planeta e o destino da raça humana nas mãos dos filhos de Noé. Então agora 70 nações são geradas a partir de 3 filhos. E esses 3 filhos são os cabeças, são os senhores, os landlords, literalmente, daquelas terras. Então é governo humano, é o poder de Deus condensado nas mãos de pouca gente. Tanto que olha o que deu quando Noé abriu o bico. Só de falar, Noé abriu o bicão para falar dos filhos. Até hoje o planeta Terra está subdividido naquilo que Noé falou dos filhos. Vira para Sem e diz assim, bendito seja o Senhor Deus de Sem. Pronto, entregou o sacerdócio na mão de Sem, querendo ele ou não. E hoje as religiões dominantes do mundo são descendentes de Sem. Judaísmo, islamismo e cristianismo. As 3 religiões dominantes do mundo, todas elas vêm do tronco de Sem. Alargue o Senhor Deus as tendas de Jafé. Acabou. Todas as nações dominantes do mundo são descendentes de Jafé. E aí vira para Cão, para Canaã, na verdade, que é filho de Cão, porque Cão viu o pai nu, bêbado, viu nu, contou para o mundo inteiro, literalmente o mundo inteiro na época. Aí vira e diz, maldito seja Canaã, servo dos servos de seus irmãos. Que sirva aos seus irmãos, uma coisa assim. Pronto, acabou. Acabou. Cão tornou-se escravo, a descendência de Cão tornou-se escrava, literalmente, até hoje. Povos africanos, às vezes a gente fala assim, dá a impressão, o Marco Feliciano, coitado, foi cair na bobagem de falar isso na televisão, quase mataram ele. Mas é verdade, não é discriminando o povo africano,
é apenas um lado histórico do desenvolvimento da raça humana. Então, o planeta Terra hoje está subdividido ainda sob as palavras de Noé, porque aquelas palavras tinham muito poder, estava nas mãos do cara. Morreu todo mundo, só tinha ele e a família. Então o que ele falasse era. Governo humano, por isso que é dispensação do governo humano. E agora a Terra vai ser repovoada, e essas 70 nações que vão surgir dos seus filhos, elas então povoariam o planeta e daria essa cara que o planeta Terra tem hoje, essa divisão das nações. Quem está entendendo? Eu vou me aproximar, que é para sair sua voz aqui no microfone. Vamos perceber na nossa vida que Deus continua fazendo até isso na vida da gente. Estações diferentes. Cada um nota perfeitamente quando você viveu uma época e Deus mudou e aquilo não volta nunca mais. É uma fase diferente. Tudo muda na sua vida. Às vezes demora a mudar uma estação, mas ela muda. Yep. Não é? Sem dúvida. E Deus trabalha com estações na vida da gente. As dispensações aí. E você falou uma coisa também no começo, que é literalmente isso. A própria história da humanidade científica está dividida chama do que quiser, fases, dispensações, períodos. Exatamente isso. É ou não é? Idade da pedra. Idade do gelo, né? Idade do gelo, depois idade da pedra, idade do ferro, dos metais. Período, acho que, neolítico, né? Período neolítico, que vai de 10 mil e pouco a 3 mil e pouco, e por aí vai. Idade disso, idade daquilo. São fases, dispensações, whatever. Exatamente, e sem falar que ele está dividido de antes de Cristo e depois de Cristo, e por aí vai. Então, é mais ou menos o seguinte, que esse raciocínio, ele tem tanta coerência, que ele se aplica, inclusive, fora do ambiente religioso, fora do ambiente bíblico. De que a raça humana, na verdade, é mais ou menos isso que você acabou de falar. A raça humana precisa disso. Precisa. Olha só, irmãos, que coisa interessante. Acharam agora um planeta, eu fiquei imaginando com aquilo, minha mente dá voltas, né? Acharam agora um planeta, a NASA achou um planeta que está entre duas estrelas. Uma estrela aqui, outra estrela aqui, e tem um planeta aqui no meio. E o planeta é dia o tempo todo, de todos os lados. O planeta está girando aqui, mas ele está preso entre o campo gravitacional das duas estrelas. Aí eu fiquei imaginando, meu Deus, já pensou se Deus põe a gente num planeta desse? Dia, 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 você não sabe que horas começou, que horas terminou. Já pensou que loucura? Eles chamaram esse planeta de habitável, que é o único planeta que tinha condição de ter alguma forma de vida nesse planeta. Não, o habitável é outro que eles acharam agora. Esse é muito quente até. Ele está muito perto, é muito quente, a temperatura é muito alta. Mas o que eu estou falando é isso. Para você entender, já pensou se Deus resolve imaginar e criar um negócio assim, o dia todo, o tempo todo? Você não tem hora para dormir, não tem hora para nada. Igual o norte da Noruega, né, um período do ano que começa agora, né, em junho, acho que é de junho a agosto, que o sol não se põe. Norte da Noruega. Aí o que acontece? As casas todas são todas cheias de blinds, de persianas, né? Os blinds. E aí a pessoa, quando dá a hora de dormir, tem que dormir, porque está claro, 10h30 da noite, está aquele solão. Aí quem nasceu lá, que está acostumado com aquilo, bom, é hora de dormir. O que ele faz? Entra para dentro de casa, tranca tudo, pum, 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 baixa todos os blinds, aí escurece. Aí o cara deita e vai dormir. Aí acorda 3 da manhã para ir no banheiro, abre a cortina, está aquele solão. Você imagina se nós morássemos num planeta assim, que loucura que seria. A gente não sabe que horas que começou, que horas que terminou, que horas... Não sabe nada. Então, Deus não criou essas estações por acaso. Deus não montou a vida na Terra baseado nessa estrutura sazonal de estações, onde algo começa, algo termina. Porque isso, nós precisamos disso. A raça humana precisa disso.
Você não está entusiasmado de saber que está começando o verão? Não é verdade? Daqui a pouco dá para ir para a praia, dá para acampar não sei aonde, viajar não sei para onde. Coisas que você vai poder fazer nessa dispensação, que é o verão, que não dava para fazer na dispensação passada. Está entendendo o raciocínio qual é? É mais ou menos isto. É uma necessidade da raça que Deus respeita e que Deus então permitiu, porque inclusive assim, quando Ele não pega você numa dispensação, como Ele acabou de falar, Ele te pega na outra. Entendeu? Quando Ele não te ensina um princípio numa determinada dispensação, Ele te ensina na outra. Não te pega jovem, te pega velho. Não te pega jovem, Ele te pega velho. Não é verdade? Quem está entendendo, irmãos? Nosso tempo está terminando, mas eu quero só então concluir com esse raciocínio. Então, até 1830 ninguém jamais havia falado, já está mostrado que isso não diz realmente nada. Nenhum dos apóstolos do Novo Testamento jamais ensinou essa doutrina, e o querem, precisa ler Paulo. Paulo fala das dispensações, tá? Aí eu coloco aqui, o que fazemos então da doutrina da Trindade que não existia até o fim do segundo século? E que foi apresentado por Tertuliano já no quarto século. E assim sucessivamente. Então, tudo que nós vamos ver da segunda-feira para frente respeita esse raciocínio da possibilidade das dispensações. Por isso que eu tinha que dar para você essa introdução nessa primeira aula, porque quando nós começarmos a falar na próxima aula termos como dispensações, pré-tribulacionismo, tararara, alguns aqui iam ficar completamente viajando. O que é isso? O que esse termo significa? O que é aquele? Então agora você já sabe. Eu lancei para você o fundamento e nós vamos então trabalhar em cima disso. O raciocínio de Daniel, principalmente, ele talvez seja o mais sensível de todos com relação a esta noção das dispensações. Porque Daniel divide tão bem dividido essas fases, ou algumas fases, quando ele traz as revelações da sucessão dos povos, etc., que entender o que eu estou explicando na primeira aula e nessa segunda aula ajuda você a compreender o raciocínio do livro. Que o propósito do curso é esse, te ensinar a ler, estudar, compreender e ensinar o livro de Daniel, bem como o de Apocalipse. E então nós entraremos em Daniel na próxima segunda-feira. Amém? Alguma pergunta? Então faça depois. 1000 só depois. Pronto, gente? Tudo ok? Algum comentário? Pastor, você estava falando em estações, eu estava pensando se a palavra estação tem alguma ligação com dispensação, né? Não necessariamente, né? Talvez haja até algum correlato, eu posso até checar isso depois. Mas é que dispensação diz respeito a longos períodos de tempo, não é? Durante os quais algo específico ou diferente aconteceu. E estação já é diferente, é mais um período curto de tempo, normalmente encaixado dentro de um ano, né? Assim que a gente vê a palavra estação. Alguma outra pergunta, irmãos? Ok, se não há, então nós vamos terminar para você ir embora para casa. Segunda-feira que vem tem aula. Para os que puderem vir. Eu sei, vai ter aula. Nem a secretária está querendo vir, gente, eu estou perdido. Opa! Bom, quem não puder vir, a aula vai estar gravada no site da escola. Nós vamos mandar os e-mails depois para os inscritos com o link para você poder acessar as aulas. Tá bom? Vamos ficar de pé. Pastor Daniel, meu querido amigo, vem cá. Pastor Daniel vai nos abençoar aqui com uma oração. Estamos terminados. Se alguém não fez os acertos, procure lá a Jussara, que ela está entusiasmada para falar contigo.
Vamos orar, amados. Senhor, obrigado, privilégio de estudar esses livros que a gente não tem facilidade, mas o Senhor nos deu essa oportunidade agora, porque o Senhor colocou no coração do pastor Jefferson estudar isso já há muitos anos. Nós agora estamos sendo beneficiados com esse investimento de vários anos. Nós agradecemos, Senhor, pelos livros de Daniel e Apocalipse e por essa classe. Leva os irmãos em paz agora, Senhor, e abençoa a nossa próxima classe, e abençoa esta semana, cada um na sua igreja. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, viu? Os que vão dirigir, façam com cuidado, cheguem em segurança em casa.